Bom dia a todos, vamos falar aqui sobre o nosso trabalho de história com o tema Egito com os participantes Maria Morosini, Maria Neves, Laila Danise e Matheus Moraes, no caso sou eu. Então vamos falar sobre o nosso tema que é Geografia e o contexto histórico do Egito. Vamos lá. O Egito, ele foi o berço de uma das civilizações mais antigas e mais desenvolvidas do planeta. O país guarda monumentos históricos importantes desse período, como a famosa pirâmide. O Egito é um país localizado na África. A sua história está estrelada à civilização do Egito Antigo, uma das mais antigas e desenvolvidas civilizações do globo, com valiosas contribuições para a humanidade. O declínio dessa civilização após sucessivas invasões estrangeiras, assim como o domínio de grandes potências, resultou na formação do atual território do Egito. O território egípcio possui um clima desértico. A sua geografia é marcada pela presença do rio Nilo, um dos mais extensos cursos da água do mundo. O país conta ainda com o canal da Suez, importante estrutura artificial criada para facilitar o comércio mundial. O referido canal é o principal equipamento da infraestrutura do Egito. A economia egípcia está baseada na fruticultura, na indústria da base e nas atividades comerciais e da logística. O território egípcio possui um clima desértico. A sua geografia é marcada pela presença do rio Nilo, um dos mais extensos cursos de água do mundo. O país conta ainda com o canal da Suez, uma estrutura artificial criada para facilitar o comércio mundial. O referido canal é o principal equipamento da infraestrutura do Egito. A economia egípcia está baseada na fruticultura, na indústria de base e nas atividades comerciais e logísticas. O turismo também é um ponto importante da economia local. A população do Egito é composta por aproximadamente 92 milhões de pessoas. O sistema governamental é baseado em regime semipresidencialista. Porém, o país vivencia uma grande estabilidade política e, em especial, após o desdobramento da Primavera Árabe. A história do Egito. Agora vou falar um pouco sobre a história do Egito. O Egito tem uma história milenar. A civilização do Egito Antigo foi uma das mais importantes do mundo. Nessa região do globo, por meio dos estudos desenvolvidos pela referida civilização, foram criadas agriculturas, entre outras práticas que contribuíram para a consolidação da sociedade moderna. O Egito Antigo também foi um polo de produção cultural. A antiga civilização foi uma das mais proeminentes do globo. Foi alvo de diversas invasões romanos que fortaleceram a religião católica na região e a dos árabes, que implantaram a religião islâmica. Após sucessivas invasões, o Egito Antigo entrou em decadência, sendo o território da antiga civilização ocupado definitivamente por forças estrangeiras. Primeiramente, a ocupação se deu em ação com o Império Otomano e mais tarde, a partir do domínio do Império Britânico até o início do século XX. Bom, e agora vamos falar sobre o processo da mumificação. Eles acreditavam que após a morte existia outra vida, o mundo dos mortos. E para isso eles eram embalsamados, um procedimento todo especial, eram cobertos com lençóis de linho, com todo o cuidado, porque eles acreditavam que havia uma vida após a morte. Claro que um dos aspectos mais fortes sobre os egípcios são os deuses, as crenças. Era Deus da água, Deus do sol, Deus da terra, Deus do ar. E eles acreditavam que após a vida da morte, eles iriam para o mundo dos mortos para conviver com todos esses deuses. Claro que após toda a mumificação do corpo, eles iam para as tumbas das pirâmides feitas para eles, onde deixavam todos os seus
artefatos, ouros, prata, comida. Um fato interessante é que eles tiravam os órgãos deles e colocavam em vasos para deixar ali, porque eles achavam que ia precisar no mundo dos mortos. Eles tiravam os órgãos das pessoas, botavam em jarros, fechavam e deixavam para quando morresse. E claro que um povo diferente desses, a gente tem coisas que hoje influenciam o nosso cotidiano graças a eles, tais como medicina, engenharia, pois eles pensaram os primeiros palácios, as pirâmides, as estátuas. Sobre isso é muito importante, super importante para tudo. E é claro que um povo diferente desses, a gente teria várias coisas no nosso cotidiano que influenciam isso graças a eles. Tais como medicina, engenharia, naval. Em relação à engenharia, eu estou falando dos palácios, das estátuas, das pirâmides, de tudo. A infraestrutura, a agricultura, pegamos tudo deles. Então foi importante pegar a agricultura. Nesse meio tempo, eles começaram a plantar e passaram para frente. Eles faziam... que tinha também a grande economia desse país. Porque eles iam de barco, pegavam essa mercadoria, desciam pelo rio Nilo, que foi um grande rio importante para exportação, para economia e para desenvolver a cidade. Sabe aquela frase, se vira com o que você tem, dê o seu melhor? Pois então, os egípcios correram para que a gente pudesse andar. Os banhos dos egípcios eram diários. A cabeça era raspada para não ter piolho e também, claro, né, para ajudar ali a dar um frescor, já que era muito quente. Eles faziam seus próprios cosméticos, se não eles quem, né? Também lidavam de uma forma interessante com o bafo. Eles tinham pastilhas de menta. As perucas também serviam para demonstrar status, já que a peruca dos mais abastados eram cheias de joias e ornamentos, enquanto a dos pobres era aquela mais simples, mais chinfrim mesmo. A maquiagem nos olhos, que é bem característica do Egito, também tinha um porquê. O pigmento era preto ou verde e tinham ingredientes moídos. E depois era misturado com um tipo de gordura para virar um pigmento, um creminho mesmo, sabe? O kohl, como era chamado esse pigmento, era usado pelas classes mais altas, mas claro que os pobres sempre davam o seu jeito. E a função do kohl não era só estética. Eu vou aqui passar uma maquiagem para mostrar que eu sou rica. Não era só isso. Era também para a proteção dos olhos. Isso porque prevenia doenças oculares, impedia que bichinhos entrassem no seu olho e também protegia contra o sol. Mas como nós temos tantas informações de um povo que viveu lá 3.000 anos antes de Cristo? Como nós sabemos, os egípcios se preparavam uma vida toda para a hora da sua morte. Então, dentro das tumbas eram encontrados potes de cosméticos, kohl, gordura, incenso. E sim, gente, aparentemente a depilação também começou aqui. Eles banhavam tecidos e pele de animais em uma mistura de argila, sândalo e mel. E assim eles removiam os pelos indesejados. Fatos aleatórios sobre o Antigo Egito. Os antigos egípcios adoravam jogos de tabuleiro. E um desses jogos eram chamados de senet, onde os jogadores atiravam varas para saber quantos espaços eles andariam no tabuleiro. Funcionava como se fosse um dado lá daquela época. Outra coisa também, galera, é que eles não andavam de camelos. Os camelos só começaram a ser usados como transporte muito depois do fim da dinastia. Naquela época, as pessoas costumavam usar burros para se locomover, além de se movimentar com barcos no rio Nilo. E já lá no Antigo Egito existiam direitos iguais para homens e mulheres. Um dos maiores problemas da atualidade não existia no Antigo Egito, pois os homens e mulheres tinham os mesmos direitos. Aqui vai alguns fatos e curiosidades sobre o Egito Antigo que eu tenho certeza que você não sabia. Segundo o mito da criação egípcia, toda a humanidade veio através da mesma ejaculação de um único deus que foi o primeiro a pisar na terra, e o nome desse deus era Atum. Assim, a masturbação e os orgasmos eram praticamente sagrados em todas as sociedades.
Inclusive, era muito comum os faraós fazerem uma cerimônia, uma espécie de ritual para poder agradecer a esse deus. Agora vem aquela parte que vocês ficam chocados e não acreditam. Os faraós agradeciam como? Bom, eles se masturbavam às margens do rio para que o sêmen seguisse aí o fluxo d'água. Segundo ato, ele traria bom presságio, representaria o ciclo contínuo da vida e, claro, o mais importante, o da fertilidade. Aí depois disso tudo, vocês ainda vêm me dizer que história não é interessante. Gente, vocês estão estudando história errado. Como era a vida das crianças no Egito Antigo, novamente não era boa. Deixa de começar que a criança começava a trabalhar com 5 anos. Inclusive era muito comum que as crianças, adolescentes, herdassem os cargos dos pais. Elas normalmente eram representadas nuas e descalças e usavam esse penteado diferente até os 10 anos de idade, mais ou menos. Era esperado que se alimentasse a criança o máximo possível de leite materno e pós trocar esse leite, era muito fácil a criança morresse logo depois. Isso porque era difícil o organismo da criança adaptar a talos de papiro, cerveja e pão. A morte prematura era muito comum, então por isso esses bebês eram enterrados juntamente com os pais, dependendo de quem morresse primeiro. Aqui são múmias infantis encontradas no túmulo de Tutankhamon. Essa é a múmia de um jovem chamado Heraclides que morreu lá no Egito por volta do século I depois de Cristo. Hoje nós vamos explorar como que funcionava o processo de mumificação e como que ele era importante. A mumificação consiste em preparar o corpo da pessoa para a eternidade. Primeiramente, eles faziam as remoções de órgãos. Geralmente tirava-se todos os órgãos menos o coração. No caso do Heraclides, o coração saiu e daí ficou somente os pulmões preservados. Depois disso, o corpo era envolto em uma camada grossa de sal e ficava ali por cerca de 40 dias, até que todos os líquidos corporais desaparecessem. Depois disso, o corpo era envolto por muitos óleos perfumados e também por resinas. Essas resinas depois passavam mais camadas que eram utilizadas para colocar as bandagens de linho. Utilizava-se o linho para poder ir amarrando o corpo bem amarradinho. A múmia do Heraclides foi colocada em uma tábua de madeira e depois disso eles vieram com mais camadas de resina e mais bandagens de linho. E aí vem um mistério interessante porque nessa múmia foi encontrado um saquinho que tinha algumas coisas ainda não muito bem identificadas que com certeza eram de significado religioso. Além de um pássaro mumificado que foi colocado no peito, chamado Ibis, um pássaro lá daquela região considerado sagrado. As múmias de Ibis eram geralmente oferendas aos deuses, mas esse é um caso raro, porque não era sempre que os pássaros eram mumificados também não. Depois de todo esse processo, mais linhas de linho são colocadas e, por fim, um retrato do Heraclides. Depois ele é coberto com uma mortalha que vai ser incrivelmente pintada de vermelho. Era um pigmento importado que foi trazido de longe, não eram todas as múmias que conseguiam ter esses pigmentos raros. Esse processo de mumificação também é finalizado com esses símbolos que eram pintados com tintas importadas e também com detalhes a ouro. Por fim, o nome do Heraclides foi escrito aqui nos pés em grego, porque na verdade nessa época o Egito já estava dominado pelos gregos. Graças a esse processo de mumificação, o corpo de Heraclides e de muitas outras múmias estão conosco preservados até hoje. Como era feita a mumificação no Egito Antigo? A primeira etapa do processo de mumificação era a realização de orações para o espírito e então o corpo era levado para purificá-lo. Então tinha início a remoção de todas as vísceras do corpo. Através de um corte no abdômen, retiravam o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago e os demais órgãos. Além disso, também removiam o cérebro por via nasal com um gancho. Então colocavam o corpo em uma solução de água e sal por cerca de 7 dias. Nesse período, ele desidratava e as bactérias que estivessem nele morriam. Depois de seco, preenchiam o interior com serragem, ervas aromáticas e textos sagrados. A última etapa da mumificação, portanto, era a colocação das faixas. As ataduras de linho branco eram coladas com auxílio de uma cola. Em seguida, colocavam o corpo em um sarcófago e este repousava em uma pirâmide.
Além disso, o sarcófago comumente continha o rosto do morto esculpido a fim de colaborar com a identificação do espírito ao retornar. O mesmo processo era feito com os órgãos. Depois da desidratação e de serem enfaixados, os colocavam em vasos canópicos. Esses, normalmente feitos em cerâmica, eram colocados em uma câmara funerária dentro do sarcófago. Segundo a religião, o espírito era guiado por Anubis até o tribunal de Osíris. Lá pesavam seu coração em uma balança com uma pena. Caso ele fosse mais leve, o espírito poderia retornar ao corpo, senão seria devorado por Sobek, o deus com cabeça de jacaré. Uma múmia no Egito Antigo não ficava pronta da noite para o dia. Demorava de 30 a 70 dias para ser finalizada e tinha uma sequência rigorosa que deveria ser cumprida. A primeira coisa a ser feita com o corpo é levá-lo ao rio Nilo, e lá todos os órgãos seriam retirados e substituídos por pedra. A primeira coisa retirada era o cérebro, que eles consideravam inútil e que só servia para equilibrar a cabeça, equilibrar o corpo. Para retirar o cérebro, eles colocavam ganchos dentro das suas narinas, e dependendo do tempo histórico, também colocaram substâncias para poder derreter. E depois, todos os outros órgãos eram colocados em vasos, os chamados vasos canópicos, que são esses vasos bonitinhos aqui com cabeças de deuses. E estes vasos ficavam dentro da estrutura funerária junto com o sarcófago, mas somente o coração era colocado em um recipiente diferenciado e bem em frente ao sarcófago, e isso é por conta da crença deles. Para você chegar à sua vida após a morte, você teria que passar por um processo. Neste processo, a primeira coisa que você precisa pegar é o seu coração, que deve estar de fácil acesso,